Boa tarde a todos. A minha palestra é sobre a misericórdia da última hora. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quem é Jesus na tua vida agora? Até o ponto que tu chegou. Quem é Jesus na tua vida? E depois a segunda pergunta. Quem será Jesus no teu último instante de vida? Dá para pensar, né? É uma boa pergunta. Então vamos ao Evangelho. Lucas 23, 32, 33. Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. Então, os 2 malfeitores que foram crucificados junto com Jesus, eles foram condenados pela justiça romana porque eles haviam transgredido as leis, isso não se tem dúvida nenhuma, né? E Jesus, inocente, foi condenado por Roma, não pelos seus crimes, nem por pecado nenhum, mas pelas mentiras e os falsos testemunhos do sinédrio judeu. Então, tinha um inocente condenado e 2 malfeitores condenados pela justiça, um à direita e um à esquerda. Aí a gente pergunta assim, quais eram os crimes desses 2 malfeitores? Dá para pensar num monte de coisa. Dentro das nossas leis humanas, o que eles poderiam ter feito? Ali já diz ladrões, né? Malfeitores eram ladrões. Então, ladrões, assassinos, sabe Deus o que mais. Mas daí, olhando sob o prisma dos 10 mandamentos, que antes o João já mencionou, então pensa assim, dentro dos 10 mandamentos, eu vou mencionar todos os 10, aí cada um pensa assim, o que será que eles infringiram, né, desses 10 mandamentos? Então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, provavelmente não fizeram, né? O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, guardar domingos e festas. E olha que naquele tempo as leis de Deus já existiam também, né? Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Dentro desses 10 mandamentos, quais deles será que eles tinham infringido? Então, estava chegando o fim da vida de Jesus e também desses 2 malfeitores, os dois também pregados na cruz. Cada um deles, os 2 pregados na cruz com os seus pecados. Quantas vezes nós estamos pregados num leito de um hospital com os nossos pecados? Ou podemos estar pregados com os nossos pecados, por exemplo, num acidente de carro, tu está lá te esvaindo em sangue, teu último instante, com todos os teus pecados. E o que eu faço agora, né? Ou então tu está caminhando na rua, leva um tiro, está ali morrendo com teus pecados, né? Teu último instante de vida. O que a gente faz daí quando está assim nessa situação? Grita para Jesus, meu Jesus, misericórdia, piedade de mim que pequei. Que bom se a gente puder reconhecer isso ainda no último instante. Continuando a leitura de Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres do mesmo suplício? Para nós isso é justo. Ele reconheceu o seu erro. Para nós isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui se vê, então, entre os 2 malfeitores, um teve a soberba. Ele só queria salvar a vida própria, né? Ele pediu, se tu és o Cristo,
salva-nos, mas é salvar a vida humana, terrena, continuar vivendo, né? O outro, ele quis salvar a sua própria alma, porque ele reconheceu, apesar dos pecados e dos erros, ele viu ali Jesus como Salvador. E ele pediu, quando morrer, me lembra de mim, né? E Jesus deu o paraíso para ele. Então, o primeiro teve a soberba e o outro foi humilde em reconhecer os seus erros. Aí o primeiro perdeu a sua vida, né? E o outro salvou a sua vida. Um se condenou e o outro salvou a sua vida, a vida eterna, a alma, né? Nesse instante final ali da vida é que entra a misericórdia, nesse último instante. Agora é que contam as orações que os outros fizeram por mim. Agora é que terão valor os terços da misericórdia rezados pela conversão dos pecadores, que a gente diz, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Não é assim que a gente suplica por todos os pecadores? E esse instante, o último ali, essas orações vão contar para muitos deles, né? Aí Jesus pede a Maria da Divina Misericórdia, no livro da Verdade. Ela diz assim: rezem pelos pecadores que irão morrer em pecado mortal durante o aviso, para que eu possa salvá-los. O aviso, acho que todo mundo já sabe, é o aviso que foi dado para as crianças em Garabandal, na Espanha, entre 61 e 65, que todo mundo vai ver a sua vida, todos os pecados, tudo, né? Então, para esse aviso, Nossa Senhora pede que se reze pelos que vão morrer em pecado mortal durante o aviso, para que Deus possa salvá-los. Aí tem uma oração que foi dada nesse livro também, que é uma oração pedindo a Deus Pai para salvar as almas durante o aviso. A oração diz assim: ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, e pela sua morte na cruz para nos salvar dos pecados, eu vos suplico pela salvação das almas que não podem salvar a si mesmas e que podem morrer em pecado mortal durante o aviso. Em expiação pelos sofrimentos do vosso amado Filho, eu vos exorto o perdão por aqueles que são incapazes de buscar a redenção, porque eles não viverão o suficiente para pedir a Jesus, vosso Filho, misericórdia para libertá-los do pecado. Aí Jesus explica: as vossas intensas orações são necessárias para salvar as almas que estão muito longe de se ajudarem a si próprias. Muitas dessas almas não vão sobreviver ao aviso. Por isso, é muito importante que elas e todas as outras que estejam em pecado mortal sejam salvas por intervenção divina. Apenas através das orações de intercessão, essas almas na escuridão podem ser salvas. Então, olha como é importante o papel de intercessor, né? Sem conhecer as pessoas, tu suplica pelo mundo inteiro, pelos pecadores do mundo inteiro. Naquele último instante, eles vão ter que abrir os olhos. Se eles abrirem os olhos e vão reconhecer a Jesus como Salvador, eles vão pedir perdão. Eles vão reconhecer o seu erro e vão pedir misericórdia e vai ser concedida. Mas pelo menos Jesus diz assim. Depois tem uma outra cruzada de oração, que Nossa Senhora se pede para ela, então: Mãe da Salvação, eu vos peço que rogueis por misericórdia das almas dos jovens que estão em trevas terríveis, a fim de que reconheçam o vosso amado Filho quando ele vier para redimir toda a humanidade. Vai ser o tempo do aviso de novo, né? Não deixeis cair nenhuma alma pelo caminho. Não deixeis nenhuma alma rejeitar a vossa grande misericórdia. Eu suplico, Mãe, para que todos sejam salvos, e peço-vos que cobrais essa alma com o vosso manto sagrado, para dar-lhes a proteção de que necessitam contra o maligno. Aí Nossa Senhora explica: todas as almas são importantes para o meu filho, mas são as almas jovens em pecado mortal que mais o ferem. E como é que a nossa juventude está vivendo hoje em dia? Né? Mergulhados num pecado, ensinado pelo sistema, ensinado pelo mundo, sem referência mais de família, praticamente. Estou falando no geral, né?
E olha o que estão ensinando para eles ainda, né? As últimas aberrações que a gente escuta. Então, eles estão mergulhados numa escuridão mesmo, né? Orai para que a luz da misericórdia brilhe através da escuridão das suas mentes e almas, para que rejeitem as vidas terríveis de depravação e de vazio que levam. Isso é Nossa Senhora falando. Orai para que eles implorem e alcancem a misericórdia. Aqui entram de novo as nossas orações, suplicando por esses jovens, né? Pela humanidade inteira, mas olha como os jovens são importantes, porque eles são vítimas já agora de uma sociedade decadente. Eles estão crescendo dentro de uma sociedade decadente. Então, a misericórdia suplicada para eles tem que vir de outras pessoas, né? E aí eles ainda podem alcançar a misericórdia, mas aqui Nossa Senhora diz para que eles implorem e alcancem a misericórdia. Eles têm que enxergar ainda. O coração de meu filho ficará partido, se eles não puderem ser salvos. Aí depois da misericórdia ainda, Jesus pede a Santa Faustina: quando recitarem o terço da misericórdia junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus, e misericórdia insondável envolve a alma. É aquilo do agonizante, do último instante. Alguém do lado dele reza um terço de misericórdia, aplaca-se a ira divina. Mesma coisa, vi um depoimento de um médico esses dias tratando os doentes de Covid, que estão morrendo assim, né? Aí diz o médico, quando a gente não tem mais recursos do que fazer, ainda resta rezar um terço da misericórdia na cabeceira do doente. Olha que depoimento de um médico, que maravilha encontrar um médico desses, né? No último instante da tua vida. Aí tem também a outra passagem do jovem rico, que ele tinha tudo que ele podia de bens, e aí ele pede para Jesus o que eu tenho que fazer para ser salvo, né? Aí Jesus diz: não adulterar, honrar pai e mãe, não roubar, não matar. E o jovem diz: tudo isso eu faço, né? E tinha uma vida correta. Aí Jesus diz: então vende todos os bens e me segue. Mas aí ele ficou triste, foi embora, porque ele tinha muitos, né? Mas ele vivia uma vida correta. Aí as pessoas que estavam assistindo perguntaram: mas então quem poderá salvar-se? Aí Jesus diz: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Aí tu vê como Deus tem que intervir sempre na nossa salvação, né? Eu digo, que maravilha se eu tenho alguém que reza por mim, uma mãe, um tio, um pai, um sobrinho, qualquer um. Que maravilha se alguém reza pela gente, né? Porque tudo isso é graça na hora da morte, durante a vida também, mas o importante é na hora da morte, que tu chegue lá com uma ponte de salvação. Às vezes rezamos pela saúde de uma pessoa, mas ela acaba falecendo e pensamos que as orações não foram ouvidas. Mas elas nunca são perdidas, porque o amor de Deus irá usá-las em benefício da pessoa na hora da morte. Aí tinha a história de um padre, que a Marilice me contou até. Era um padre que foi para a Itália a estudos, né? Daí ele parava num mosteiro, e aí disseram para ele que se não chegasse até um horário X, eles não abriam mais a porta para entrar, né? Aí tudo bem, aí um dia realmente ele se atrasou e chegou atrasado. E não deixaram entrar, não abriram para ele entrar. Ele pensou: onde eu vou agora? Ele olhou adiante lá e viu um hospital. Pensou: vou para lá ver se eu consigo passar a noite lá. Chegou, a irmã recebeu ele e perguntou: o senhor é padre? Sim. E o senhor fala alemão, né? Sim. Ele estava na Itália, né? Daí a freira disse: tem uma senhora de idade, alemã, que gostaria muito de se confessar com um sacerdote e não tem ninguém para atender ela. Daí o padre foi lá, atendeu ela, ouviu a confissão, ela morreu em paz, né? Olha só a graça que Deus faz, o trabalho que Deus faz, às vezes, para chegar na última hora de uma pessoa, né? Usando um padre do Brasil, lá na Itália, que falava alemão, né? Então, tudo isso é misericórdia de Deus, é como Ele conduz tudo amorosamente para salvar as pessoas. Mas Deus não é só misericórdia, Ele tem que ser justiça, Ele é justiça, né? Então, cada pessoa precisa se arrepender, se humilhar, se render e reconhecer Jesus como Salvador e pedir: Jesus, salva-me, né? Quando tu reconhece os teus erros, tu vai gritar: Jesus, salva-me, né?
E aí entram então as orações e os sacrifícios oferecidos pelas pessoas, pelos intercessores aos pecadores. E ainda existe também para a última hora extrema, a unção dos enfermos, né, que é fonte certa de salvação, que ensina a igreja, né? E fora isso que todo mundo já sabe, sempre para quem quiser chegar em paz no último dia, na última hora, tem a confissão em dia, né? Que é o que a gente precisa ter. Mas como condição extrema ainda tem a unção dos enfermos, então. E aí ainda olhando para Jesus na cruz ali, Jesus sem pecado, Deus feito homem, veio ao mundo e escolheu livremente estar entre nós e o fogo do inferno. Tá, eu estou aqui, Jesus está ali na cruz, e fora disso, adiante dele vai estar o inferno. Ele está entre mim e o inferno, como ponte de salvação, né? Ele escolheu livremente estar entre mim e o inferno, a fim de receber em si mesmo toda a dor de nossas penas, dos nossos castigos e da nossa miséria. Olha ali a flagelação do corpo dele. Se ele recebeu por nós, né? E aí diz ainda, e nós sequer lhe agradecemos. Olha o suplício dele, né? Que não seja tudo em vão. Que não seja em vão tudo que ele por nós quis padecer durante a sua vida, a fim de que a nossa vida se torne um dia um hino de louvor e ação de graças a Jesus. Aí eu olho para Jesus, então ele se coloca entre mim e o inferno. Está ali. Aí eu olho para ele no meu último instante de vida, que seja, eu olho para ele e vejo ele como meu Salvador e digo, salva-me, Jesus. Tu acha que ele vai negar a salvação para um pecador que no último instante reconhece? Não, eu reconheci, eu sei que eu pequei, eu errei, eu grito, ele me salva por todas as orações que os outros já fizeram, que a igreja faz por tudo. Então entra a misericórdia. Agora eu posso olhar para ele, não vejo nada, vou contornar a cruz e para onde é que eu estou indo? Vou para o inferno, né? Que Jesus diz que a humanidade caminha a passos largos para o inferno. Ela nem se dá conta dele, né? Queira Deus que haja alguém rezando por mim, que a igreja reze por mim, que eu tenha santos de devoção a quem me confiei. No último instante, é isso que vai decidir qual dos dois crucificados com Jesus eu serei, o da direita ou da esquerda. Amém.